Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Hoje, com muita alegria, estamos aqui na fala com especialistas. E para iniciar esse quadro de suma importância para a política nacional, temos ele, graduado em Medicina pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas, possui especialização em cirurgia geral pelo Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, residência médica em serologia pelo Araújo Jorge, Hospital de Câncer da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. Foi presidente do Araújo Jorge, Hospital de Câncer, e atualmente exerce o cargo de diretor de Relações Institucionais da instituição. É médico do setor do aparelho digestivo do hospital com ampla experiência em prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de esôfago, estômago, duodeno, colo retal, trato gastrointestinal, pâncreas, fígado e vias biliares. Também integra a diretoria da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, ABFIC. Como vocês puderam ver, o currículo dele é extenso e para nós é uma grande alegria tê-lo aqui, Dr. Jales Benevides. Bom dia e muito obrigado por essa oportunidade de aprender e entender um pouco mais com um especialista como o senhor. Bom dia, Cláudio Correia. É com muita satisfação e alegria que estou aqui nesse podcast para tentar colaborar com a experiência que a gente tem do CACOM, que é um centro de oncologia especializada do Centro-Oeste de Goiânia, e também colaborar com essa nova política nacional de prevenção, controle e navegação do paciente oncológico. Com os agradecimentos feitos, vamos à realidade da oncologia. Primeiro, eu gostaria que o senhor sentisse à vontade para falar, na sua visão inicial, qual que é a importância hoje do Araújo Jorge para Goiânia? Qual a importância que a gente tem de ter hoje um centro de alta complexidade em oncologia que representa o dobro do quantitativo de todos os outros hospitais em Goiás e atende os 246 municípios daquele estado. O que é o Araújo Jorge? Eu acho que você já respondeu. O Araújo Jorge é um hospital oncológico. Há 69 anos a gente faz o tratamento de câncer, não só nos municípios goianos, na capital, também nos outros estados. E é com muito orgulho que a gente desenvolve lá uma oncologia de excelência. Pra você ter uma ideia, Cláudio, no ano de 2024, atendemos em atendimentos de pacientes, mais de 48 mil pacientes atendidos naquela instituição. Nós somos responsáveis por fazer de 70% a 80% do tratamento oncológico dos nossos pacientes goianos. E também temos ali uma grande coisa que é a realização do transplante de medula óssea. Então, conseguimos fazer mais de 50 transplantes de medula óssea pelo Sistema Único de Saúde, sem mortalidade, ou seja, devolvendo os nossos pacientes numa idade importante de trabalho, com família, aos leitos e também às suas atividades físicas. Então, o hospital hoje ele é muito importante, ele é muito estratégico. Como filantrópico, a gente tem os nossos desafios, as necessidades são infinitas, e os nossos recursos são infinitos. Mesmo assim, nós temos apoio dos nossos parlamentares, nós temos apoio da sociedade goiana, nós temos apoio de toda a sociedade, Tribunal de Justiça de Goiás, Ministério Público de Goiás, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Então, é uma instituição que tem uma credibilidade por tratar tantos pacientes com esses indicadores aí que eu mencionei para você. Dr. Jales, nós temos hoje uma lei, 3 portarias que regulamentam a Política Nacional de Oncologia. No estado de Goiás, hoje, estamos preparados para essa construção, para essa reorganização da política oncológica? Parcialmente, eu digo para você. Por quê? Essa lei é um marco muito importante. Os idealizadores, as pessoas envolvidas na discussão, desde os cuidados paliativos, da importância do rastreio, eles estão de parabéns, porque ela é uma lei completa, que vai desde o primeiro ponto, da atenção básica, do rastreio, da prevenção do câncer,
até os cuidados paliativos e reabilitação. Só que ela é tão bonita no papel, escrita, mas existe uma diferença, uma distância muito grande na aplicabilidade da lei. Então, nosso país é um país grande, território grande. E se você observar, Cláudio Correia, os nossos hospitais CACONs e UNACONs, eles estão mais concentrados nas grandes cidades, nas regiões mais desenvolvidas, Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste. Quando você olha para a região Norte, região Nordeste, você tem uma diminuição de números de hospitais de alta e média complexidade. Então, isso passa a ser um desafio muito grande, que é a regionalização, a descentralização do tratamento oncológico em territórios que faltam hospitais, em território que falta profissionais capacitados e habilitados para desenvolver uma oncologia de excelência. Nessa nova política, nós, como o senhor bem disse, nós temos desde a prevenção até a reabilitação e os cuidados paliativos. Uma atuação em toda a jornada do paciente oncológico. Neste cenário, Dr. Jales, quais os pontos que o senhor considera que são fundamentais para a implementação de uma política que ela é de médio prazo, ela é estratégica, ela tem que ser organizada? Na visão do senhor como um especialista, quais os pontos que podemos e devemos elencar de início para focar na implementação? Eu acho que um pilar importante dessa lei, ela iniciou com a prevenção e o rastreio. Hoje a gente se fala muito no rastreio do câncer de próstata e no câncer de mama, mas esse rastreio chega em todos os municípios? Eu acho que a experiência do CACON e NACON, com diagnóstico precoce, vai ajudar muito nessa política nacional de prevenção do câncer e a navegação do paciente. Então esse é um ponto forte. O outro pilar importante, porque essa lei ande e chega na ponta, que são os nossos pacientes, que é a nossa população assintomática, em falando de prevenção e rastreio, é o financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, hoje a gente observa que a carga maior está em cima da União e muitos municípios hoje não têm um direcionamento dos seus recursos para o rastreio das principais incidências da doença. Então, às vezes, isso se perde, a gente deixa de ter um diagnóstico inicial e, com isso, tendo um diagnóstico mais tardio, a gente está contribuindo para um tratamento mais tardio e também mais caro para o nosso erário. Dr. Jales, se considerarmos o estado de Goiás, considerando toda a jornada do paciente e o que precisa ser implementado, quais os principais desafios para que isso aconteça? O principal desafio hoje, Cláudio, que eu vejo, é o acesso do paciente ao centro oncológico. É a regulação do paciente oncológico, que hoje as secretarias municipais ou algumas estaduais, elas estão perdidas nesse universo. Hoje o paciente tem dificuldade de ter o acesso à primeira consulta num centro de referência. Esse é um ponto muito importante. Se o paciente não tem acesso, como que ele vai fazer um diagnóstico, ele vai fazer um tratamento, ele vai seguir a jornada e a navegação durante esse tratamento oncológico? Então, o acesso hoje, você vê na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, qual que é a fila de pacientes para a primeira consulta oncológica? No estado de Goiás, qual é essa fila? Será que hoje os nossos CACONs e UNACONs estão suprindo a necessidade desses pacientes chegarem aos nossos hospitais? A incidência, nós temos um problema muito grande, Cláudio Correia, que a incidência do câncer está aumentando. Para Goiás, são 26 mil casos novos de câncer no ano. Em 3 anos, 76 mil casos novos. Será que o nosso estado de Goiás está preparado para receber todos esses pacientes? Tem a lei de 60 dias, a lei de 30 dias, que é importantíssimo para a jornada do tratamento oncológico. A portaria 6590,
que é uma das portarias que regulamentam a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, publicada agora, recente, em fevereiro de 2025. Ela inova. Ela traz no seu artigo 8º algo que considero muito importante, que o Ministério tem essa visão. Ela garante que os estabelecimentos, os CACONs e UNACONs, possam integrar e participar da organização, da atenção em toda a rede de assistência em saúde. Hoje, na visão de um CACON, com uma atuação em 246 municípios no estado de Goiás, como o senhor enxerga e como é possível promover essa integração? Não apenas da assistência ao paciente, não apenas das ações de prevenção e diagnóstico, mas algo que eu considero muito importante. Hoje, a principal informação da oncologia, ela está dentro do CACON e do UNACON. Então, vocês detêm hoje o melhor conhecimento do que é a oncologia. Só que isso precisa ser transferido aos municípios, à atenção primária. Como o senhor enxerga isso? Eu enxergo que a gente tem que ter uma rede de oncologia bem estruturada. O CACON, UNACON tem que ter também um acesso muito fácil e de discussão com a atenção básica. A atenção básica tem sua responsabilidade com o paciente oncológico e a partir do momento que ele entra na nossa unidade, nós temos que dar toda a assistência oncológica e navegar com esse paciente dentro do nosso hospital para que ele consiga fazer todo o seu tratamento. Agora, o que eu vejo são responsabilidades importantes que cada um vai ter. Agora, vocês estão chancelando ao CACON, UNACON, poder discutir com a atenção básica e solucionar grande parte desse problema. Eu acho que a primeira coisa é a informação. A nossa informação tem que ser completa junto com a atenção básica. E segundo, o que é possível fazer diante dessa nova portaria, para que o paciente não seja prejudicado. E segundo, ter uma comunicação, uma inteligência artificial, que esse paciente pode ser monitorizado desde a atenção básica até um centro especializado. Dessa forma, eu acho que a gente vai diminuir essa jornada do paciente até a entrada num centro de complexidade oncológica. Doutor Jales, um dos pontos principais que nós temos, e eu ouvi uma frase de uma médica que o senhor conhece muito bem, doutora Cristina Moro, que ela disse que o financiamento é o coração do serviço de alta complexidade. Hoje nós temos uma tabela SIGTAP desatualizada, nós temos procedimentos que não cobrem o que efetivamente é executado a favor do paciente. Os mecanismos de financiamento que temos hoje, o senhor acredita que eles são suficientes para essa nova política oncológica? O senhor citou o nome da doutora Cristina Moro, hoje é o mês da mulher, em nome dela quero parabenizar todas as mulheres do nosso Brasil. O financiamento, ele é uma pedra no calcanhar nosso, né? Por quê? A gente sabe, você falou a tabela SIGTAP, ela remunera 30% de um tratamento oncológico. Os outros 70% faltam. E nós, Hospital Filantrópico, temos que correr atrás. Então, isso aí você já vê que existe o subfinanciamento na oncologia. Isso atrapalha muito na qualidade do tratamento e na qualidade do serviço. Na oncologia, as tecnologias, as inovações, as incorporações de novas tecnologias é uma realidade. Hoje, há 20 anos, você tratava com aparelho de radioterapia e hoje você trata com outra tecnologia para o paciente com câncer, com menores efeitos colaterais, um tratamento mais rápido. Mas tudo isso tem um custo. Hoje, o governo incorpora a nova tecnologia, mas ela não chega no paciente, não é disponibilizada ao paciente. O paciente tem que ir atrás de um recurso judicial para ter acesso a uma medicação, um tratamento que foi incorporado pela União.
E se a gente dimensionar hoje, eu não tenho esses dados, o gasto que a gente tem com judicialização pela União, Estado e município, se essas tecnologias tivessem sido incorporadas, primeiro, o paciente não precisava de judicializar. Durante a judicialização, ele muda de estadiamento, ou seja, a doença pode agravar. Alguns morrem aguardando a medicação, aguardando a decisão judicial. Isso torna mais caro e nós perdemos vidas. Então, esse subfinanciamento, ele é um pilar importantíssimo que nós, CACONS e UNACONS, temos uma grande dificuldade em manter nosso serviço de qualidade. E hoje há um déficit muito grande de aparelhos de radioterapia e as medicações que não estão chegando a tempo. Então, Cláudio, o meu resumo é o seguinte: nós precisamos mudar esse financiamento da oncologia. A gente precisa melhorar o acesso dos pacientes às novas tecnologias que já foram incorporadas. Então, de que forma nós vamos fazer isso? Você já mostrou uma fórmula para isso. Vocês estudaram uma maneira para que tenha um financiamento melhor da oncologia. Hoje, praticamente, fica na costa da União, parte do Estado e pouco para o município. Então, a gente precisa discutir, sim, um financiamento, quais são os gargalos que a gente pode evitar e também diminuir os gastos extras desnecessários. Dr. Jales deu um spoiler aqui. Nós vamos estar falando daqui a alguns programas sobre o financiamento, especificamente na responsabilidade que o país tem de construir um financiamento tripartite para o SUS, com a responsabilidade da União, com a responsabilidade do Estado e com a responsabilidade do município. É o que está previsto na lei. Aguardem, tá? Vai ser um programa muito interessante. Dr. Jales, hoje nós temos equidade, nós temos a mesma oportunidade para todos os pacientes no estado de Goiás, considerando as novas tecnologias, considerando aqueles tratamentos inovadores que nós temos já incorporados no SUS? Chega para todo mundo? Não. Se hoje você fazer um comparativo sobre o acesso à consulta, ao tratamento das nossas mulheres de câncer de mama, vamos pegar um exemplo de câncer, da saúde suplementar, os diagnósticos delas são mais precoces, o tratamento é mais acessível do que a nossa paciente do Sistema Único de Saúde. Então, a gente não pode falar em equidade. Só assim eu respondo. Porque deveria, sim, na lei, equidade e integralidade do tratamento. Não é igual. Outro ponto, falando em inovação ainda, em tecnologia, em organização, e está previsto na lei, está previsto na portaria 6590, está previsto na portaria 6591, o país tem uma grande preocupação com dados, com a melhor informação. Hoje, o estado de Goiás está preparado para essa organização da informação, para a organização do dado? É importante. Nosso hospital tem o registro de base populacional e o registro hospitalar de câncer. Então, assim, isso tem que ser uma obrigação do CACON e UNACON ter todos esses dados e passar a informação para o Instituto Nacional do Câncer, né? Eu não sei como essas informações estão a nível de Brasil, mas cada vez mais o nosso hospital, junto com a Secretaria Estadual, nós estamos aprimorando essas informações, porque são a partir dessas informações que a gente pode usar os dados para construir uma melhor política de câncer. Dr. Jales, uma das grandes ações que queremos atuar aqui no Oncologia em Foco é demonstrar a importância, a relevância, aquilo que efetivamente é feito pelos CACONs e UNACONs. Nós temos grandes cases de sucesso, nós temos trabalhos que são de destaque, são desenvolvidos dentro dos CACONs e UNACONs e que são desconhecidos pelo país. Hoje, o que podemos destacar do Araújo Jorge em termos de qualidade, em termos de excelência, da entrega que faz para o paciente? Eu tive lá, tive a oportunidade de visitar
algumas áreas do hospital. Para o senhor, como médico, como cirurgião, o que o senhor destacaria hoje de cases de sucesso do Araújo Jorge e que podem ser ampliados para os demais serviços no estado de Goiás? Bom, eu vou falar de um case de sucesso que há mais de 30 anos, aproximadamente 35 anos, nós fazemos o cuidado paliativo de todos os pacientes do Hospital Araújo Jorge. Como isso cresceu muito, isso começou você dando assistência paliativa, deshospitalizando o paciente, levando o enfermeiro, o médico, o nutricionista na casa do paciente. Isso há 35 anos. E fazíamos no raio de 50 quilômetros de Goiânia. A população cresceu, a população do estado de Goiás hoje é quase 8 milhões de habitantes, então a gente não conseguiu abranger todo esse raio. Mas os nossos pacientes de Goiânia, ele recebe um cuidado paliativo todo integralizado. Consultas presenciais, consultas online e as visitas em foco dos profissionais de saúde. Eu acho que isso aí, a gente fala muito em tratamento, muito em cirurgia, muito em quimioterapia, mas a gente dá uma qualidade e um cuidado a esses pacientes que não têm a possibilidade de cura. Então você leva carinho, atenção, medicação, orientação a esse paciente que está no final da linha de cuidado, que isso foi esquecido ao longo dos anos. E hoje, se eu vejo os municípios, as prefeituras já ter o seu cuidado paliativo, não só para doença oncológica, mas para diabetes, para doença renal, a gente precisa ter um olhar diferenciado e dar qualidade de morte aos nossos pacientes sem sofrimento. Eu acho que esse é um case de sucesso do nosso hospital. E o nosso hospital, ele é pequeno, nós trabalhamos 24 horas, nós fazemos em torno de 11 mil cirurgias de alta e média complexidade, com 8, e depois você foi lá, inaugurou comigo 10 salas lá de cirurgia, que tem todo o aparato com equipamentos, nós temos sala de congelação, poucos hospitais hoje têm biópsia de congelação dentro do nosso centro cirúrgico. Então, assim, o nosso hospital, pelo tamanho, pela abrangência, nós fazemos muita coisa. O que falta para a gente? É recurso. Supor, eu preciso de um aparelho de radioterapia novo para a gente dar uma melhor qualidade de tratamento. Eu preciso do espaço físico. Eu preciso de ampliar meu centro de prevenção. E por ser filantrópico, a gente anda no negativo. Não é só o Hospital Araújo Jorge. Todo hospital filantrópico, ele anda no negativo. E com isso dificulta você colocar umas políticas mais importantes, mais interessantes no nosso hospital. Mas mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, a gente faz transplante de medula óssea. Você sabe, medula óssea, você sabe que o SUS remunera parte do transplante, e a gente banca, a sociedade banca, o parlamentar banca, o Tribunal de Justiça banca, o Ministério Público banca, ajuda o hospital a sobreviver. Então, eu acho que não deveria ser assim. A gente não teria que estar pedindo para o nosso hospital ter uma excelência, ter um custeio. O governo tem que ter uma forma, a médio e longo prazo, para os parceiros da União. Nós não somos hospitais públicos, nós somos hospitais filantrópicos, que atendem de forma complementar ao SUS, sobreviver e dar a esse paciente um conforto maior, um espaço melhor, um atendimento melhor, porque nós não conseguimos hoje, com aquilo que nós produzimos pelo SUS, fazer todo o custeio do nosso hospital. Esse é um alerta muito grande, porque muitos hospitais filantrópicos, eu sou da BIFIC, a gente discute o financiamento, está todo mundo apertado, e com isso dificulta muito a vida do gestor que está ali na ponta do hospital. Eu tive lá, você acompanhou, você viu os nossos indicadores, nossos atendimentos, e fazemos de tudo para não deixar nenhum paciente sem atendimento. Doutor Jales, vamos para um ponto que o senhor conhece muito bem, a parte clínica. Hoje, a lei ela estabelece uma jornada completa,
Mas vamos nos ater neste momento a 2 pontos: diagnóstico e tratamento. Do ponto de vista do diagnóstico, hoje o Araújo Jorge, e os números nos mostram isso, ele tem uma qualidade na precisão do diagnóstico do paciente. Só que às vezes esse paciente chega tardiamente para o senhor. Ou seja, quando o senhor diagnostica, ele está com estadio 3, 4, o que dificulta, inclusive, para o senhor como cirurgião atuar. Nesse ponto de entendimento, qual a visão do senhor como um médico cirurgião? Então, se eu estou falando de diagnóstico no tratamento, por que o diagnóstico é tardio? Porque a gente não faz diagnóstico precoce. Nós não temos política de rastreio eficazes que dá um impacto na mortalidade e na sobrevida do paciente. E hoje isso mais está na mão do nosso gestor municipal, né, essa atenção básica. Então, acho que precisa sim o Ministério da Saúde sentar com CONAS, CONASEMS e impor algumas regras para os nossos gestores municipais. Falar que hoje a doença que mais incidente é o câncer, que a partir de 2050 é que vai mais matar os pacientes. Por isso a gente tem que construir, junto aos nossos gestores municipais e estaduais, a importância do rastreio e prevenção. E a partir do momento que o paciente tem uma lesão suspeita ou um diagnóstico precoce, que ele tem acesso ao tratamento rápido. Não fica aí batendo na porta, encaminhou para o mastologista, esse mastologista não tem condições de fazer aqui a cirurgia de mama. Não, tem que ter um convênio direto com o CACOM, NACOM, que ele vai ter a certeza que quando o paciente pisar naquela unidade, ele vai ter toda a linha de cuidado. Então, primeiro, a gente ter a prevenção e o rastreio das principais doenças ou as doenças mais incidentes, eficazes. Segundo, acesso do paciente a um hospital que tenha condições de dar todo o tratamento oncológico. Não adianta operar o câncer de mama aqui, fazer radioterapia 200 quilômetros depois, encaminhar para fazer quimioterapia 300 quilômetros depois. Não é assim que constrói a oncologia. Nós temos que ter a integralidade do tratamento, de preferência num lugar só. Com isso, você navega seu paciente com eficiência e eficácia. Tem um ponto do diagnóstico que é muito importante. O conhecimento da atenção primária da oncologia. A atenção primária hoje, ela não conhece a oncologia como deveria conhecer. Até para identificar uma suspeita, até para chegar a um nível de alta suspeição de um caso de câncer. A lei e a portaria 6590, ela estabelece a oportunidade do uso da telesaúde. Porém, transferir essa informação do CACOM, do NACOM, que é quem detém o conhecimento da oncologia, para a atenção primária, o senhor acha viável? Eu acho que uma grande saída, sabe por quê? A gente tem expertise. Supor, você pegar um médico da área oncológica que lida só com lesões de pele. Aí você tem um paciente lá no interior do Goiás, a 400 quilômetros da capital, tem uma lesão pigmentar. Se você tiver a teleconsulta, uma maneira de fotografar aquela lesão, para quem tem expertise chegar no WhatsApp ou chegar na tela, ele vai falar assim, olha, é um critério clínico, ABCD, esse paciente tem uma suspeita do melanoma. E esse paciente, Cláudio Corrêa, ele não pode ficar na fila, ser lá o último da fila. Ele tem que ter prioridade, porque o melanoma mata. Se demorar 3, 6 meses para chegar numa unidade, o NACOM e CACOM para tratar, o prognóstico dele mudou. Então, a teleconsulta eu acho que é uma saída. Ter a expertise do CACOM e o NACOM para orientar a atenção básica, eu acho que é muito viável. Então, isso é muito importante. Você tem lá uma tomografia no interior, lá com a suspeita de um câncer de pulmão, mas pode ser tuberculose, pode ser fungo, pode ser qualquer coisa. Você tendo esse contato, essa teleconsulta, o cirurgião
olhando a lesão, fala assim, uma lesão suspeita, precisa de biópsia, você já orienta o colega lá a pedir um pré-operatório, a pedir um exame de coagulação e que ele seja encaminhado diretamente para um centro para dar esse diagnóstico, uma biópsia guiada por imagem ou até mesmo uma cirurgia, de acordo com que for o tipo da lesão. Essa integração, eu acho que é uma saída boa, importante, mas a gente tem que ter computador, tem que ter internet, tem que ter tecnologia. Será que os nossos municípios e os nossos CRACONs estão preparados para isso também? Não vou jogar só a conta no município, não. Será que Hospital do Câncer, tem pessoa, recurso humano, tem computador, tem internet para atender todo mundo? Então, essa visão tem que ser construída, sim, e tem que dar a oportunidade da gente participar desse novo jogo. Saindo um pouquinho do diagnóstico, mas trazendo para a responsabilidade do tratamento, o senhor, como cirurgião, o senhor precisa que o paciente chegue no menor estadio possível para que o senhor tenha um sucesso muito maior na cirurgia. Isso é ressaltado, inclusive, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, da importância de ter o paciente no menor tempo possível no serviço. Hoje, e temos a Lei 12.732, que estabelece o prazo de 60 dias para o início do tratamento. Qual que é a dificuldade hoje de iniciar esse tratamento dentro dos 60 dias? Qual a dificuldade que tem do Araújo Jorge ter o paciente na sua porta para que o senhor possa atuar e iniciar o tratamento dele? Bom, hoje nós disponibilizamos à Secretaria Municipal de Saúde 2.200, 2.300 consultas de primeira vez por mês. Essa é a capacidade instalada que eu tenho de atender esses pacientes. Por isso que eu não atendo 100% dos pacientes do estado de Goiás. Se eu tivesse espaço físico, se eu tivesse mais médicos, mais centro cirúrgico, mais UTI, porque não é só você atender o paciente. Depois que você atende o paciente, você lança várias vertentes. Ou ele vai para uma quimioterapia, ou ele vai para uns cuidados paliativos, ou ele chega, como você falou, com um estádio mais avançado e vai para um pronto atendimento, ou ele vai para uma cirurgia de emergência, ou ele vai para uma radioterapia. Então, esse elo, ele tem que ser muito bem planejado para que os pacientes não se percam nesse tratamento. A lei de 60 dias ela é muito importante, mas hoje qual estado que consegue cumprir a lei de 60 dias? Nenhum. Você tem uma incidência... Na integralidade, não. Não. Você tem uma incidência alta da doença. Cada ano está tendo mais casos novos de câncer. E eu tenho minha capacidade instalada, que é essa aqui, ó. Então, nesse meio do caminho, vão ficar pessoas perdidas, porque você não tem centros especializados capazes de absorver todos esses pacientes. E é o gargalo na nossa política, a regulação, o acesso, a prevenção. Isso, para mim, são pilares importantes. A gente fala do tratamento. O doente metastático, como você falou, que eu operei com câncer, com várias metástases no fígado, ele vai ficar muito caro para a União. Primeiro, a morbidade e a mortalidade intraoperatória é maior. Segundo, tratar a doença metastática, onde você tem APACs que não contemplam todo o tratamento, ele vai judicializar, uns morrendo esperando, outros demorando o tratamento, outros não precisando mais do tratamento que já entrou nos cuidados paliativos. Então, assim, a gente tem que focar hoje, para mim, dentro da oncologia, é em rastreio e é em prevenção. Você cura, você melhora a sobrevida e é mais barato você tratar o paciente com estadio inicial. É uma cirurgia que não é muito complexa, é um tratamento adjuvante que geralmente as APACs cobrem, mas quando entra na parte metastática de mama, de fígado, de osso, aí você tem um arsenal terapêutico que é muito caro para a União. Então a gente tem que ter essa visão, o gestor tem que ter essa visão, investir na prevenção. Como que é? É melhor prevenir do que remediar. Essa nunca vai mudar, essa máxima frase permanece. Doutor Jales, daquilo que o senhor conhece muito bem,
cirurgia. Hoje, considerando todas as inovações que a lei está promovendo, o que falta na cirurgia hoje? O que falta hoje para que o Estado de Goiás tenha uma melhor assistência, ou a gente está no cenário positivo na cirurgia? Olha, Cláudio, a cirurgia, como pilar do tratamento oncológico, ela vem melhorando durante os anos. Houve um entendimento junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Ministério da Saúde, tem incorporação da videolaparoscopia no tratamento oncológico. A vídeo é uma realidade no tratamento oncológico. Você dizer o robô é uma realidade hoje? Não. Que nem a vídeo hoje a gente está conseguindo fazer, porque o que foi discutido, o que foi colocado na SIGTAP para cobrir os custos da videolaparoscopia não chega. Igual da Hyper. Não paga. Não paga. Então, eu não consigo fazer ainda, porque os fornecedores, nós estamos discutindo o preço com o fornecedor, o que a União nos repassa para vídeo não está cobrindo o custo. E a gente já tem grandes prejuízos em relação aos nossos serviços hospitalares. Então, assim, precisa sim discutir, melhorar. Não estou falando em honorários, hein? Que honorários também é outra coisa para os procedimentos que não estão hoje. Por que você não está achando médico para atender o SUS da parte oncológica? Os nossos residentes se formam, vão para onde? Organização social. O que ele é remunerado em R$10 numa consulta aqui, lá ele ganha 150. O que ele é remunerado em X pela SIGTAP ali, ele ganha por procedimento na UES maior. Então a gente não consegue nem capital humano para receber os honorários que o SUS nos disponibiliza. Quanto mais o serviço, o custeio, que cada vez está aumentando, eu nunca vi material baixar de preço. Então, assim, na cirurgia, eu acho que a gente tem que consolidar a videolaparoscopia. É uma cirurgia minimamente invasiva, menor tempo de internação, reduz as transfusões, reduz as diárias, então você tem um ganho. E roda o leito mais rápido, olha que legal. Enquanto você faz uma laparotomia, você vai ter um tempo de permanência maior. Com a videolaparoscopia, seu tempo de permanência é menor e você consegue botar novos pacientes para ser tratado. Mas até isso a gente está com dificuldade. Temos um risco de intervenção menor? De intercorrências durante o processo? Olha, todo procedimento ele tem a sua curva de aprendizado. Então, hoje, a maioria dos nossos residentes, mesmo sem ter essa videolaparoscopia pelo SUS, a gente compra o material e usamos os grampeadores autorizados pela cirurgia aberta. Não é o ideal, mas hoje eles já saem com a mão na videocirurgia. Eu acho mais a gente ter a tecnologia, os grampeadores, as pinças de ligature, essas coisas que a gente possa fazer a cirurgia minimamente invasiva. Por isso que eu acho que não é momento de se falar em cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde. Primeiro, a cirurgia robótica não é superior à videolaparoscopia em muitos tratamentos cirúrgicos oncológicos. É em determinados casos que ela tem uma superioridade. Então, assim, como nós não temos uma incorporação hoje da videocirurgia, acho que o robô é caro. Os chineses estão barateando o preço. Mas mesmo com uma filantrópica manter isso, o governo não está dando conta de pagar uma SIGTAP que cobre a integralidade do tratamento, quanto mais instituir um procedimento novo, que é muito mais caro que a videocirurgia. Essa é a observação que eu faço. E hoje, a cirurgia, as técnicas operatórias melhoraram demais, os materiais melhoraram demais, mas a gente tem um caminho grande a percorrer até isso. E a radioterapia? A radioterapia é um problema muito grave no Brasil. O senhor, eu tive a oportunidade de visitar, o senhor tem hoje equipamentos que estão operando lá há 25 anos e atendem um volume muito grande de pacientes. Tão grande que hoje o senhor não consegue parar um equipamento desse, mesmo ele já estando obsoleto, até mesmo para realizar uma troca desse equipamento.
Qual é essa situação da radioterapia hoje? A nossa situação é muito preocupante no Hospital Araújo Jorge. Por quê? Nós investimos em 2022, 2021, um novo equipamento com alta tecnologia. E esse equipamento hoje trata em torno de 70 pacientes por dia com essa nova tecnologia. E nós temos esses outros aparelhos de 25 anos, que passa a ser um problema porque hoje você não tem peça, é igual carro. Você tem um carro com 30 anos, você não acha peça. E segundo, quando o aparelho tem um problema, é uma dificuldade encontrar aí, mesmo que você tenha aí uma equipe boa, aprimorada, você não acha peça fácil. Então, nós tratamos 330 pacientes por mês, novos pacientes por mês. Então, o que acontece? A radioterapia no Brasil, não é só em Goiás, ela é um problema muito grande, tem muita gente na fila, os aparelhos antigos não entregam uma tecnologia bacana. Outro problema, como que o residente da radioterapia vai aprender num aparelho de 25 anos? Nós temos aparelho novo. Até para dar formação para o residente, você precisa das novas tecnologias. Ele precisa sair aprimorado com as novas tecnologias. E a gente vê o esforço muito grande dos radioterapeutas em conseguir tratar esse volume de paciente. Então, eu acho que o PERSUS foi uma porta de entrada de novos aparelhos, mas a necessidade é muito grande de aparelhos no Brasil. Isso a BIFIC já pontuou nos seus fóruns, discutiu com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Radioterapia vem dizendo isso, nossos pacientes estão morrendo na fila. O senhor falou da BIFIC, quero mandar um abraço ao nosso grande amigo Pascoal Marracini, presidente da BIFIC, diretor do Hospital Dr. Arnaldo, lá em São Paulo, que faz um trabalho de grande qualidade, um trabalho de excelência. Pascoal, um grande abraço. Esperamos aqui no Oncologia em Foco, hein? Contamos com você. Doutor Jales, também no tratamento, e para finalizar essa discussão do tratamento, a gente tem a quimioterapia. Hoje a quimioterapia ela representa o maior volume de gasto na oncologia. Nós temos tecnologias hoje que estão, como no caso de tecnologias para mama, que já estão desde 2021 aprovadas pelo Ministério da Saúde, incorporadas, mas que na ponta, hoje, o senhor como médico não tem oportunidade de usar. Nós temos tecnologias que já estão incorporadas, já estão disponíveis na ponta, só que a APAC não cobre o valor do medicamento. Como é lidar com um cenário como esse? É terrível, né? Primeiro, a questão ética, né? Você chega para o paciente e fala assim, olha, a sua APAC cobre o tratamento adjuvante, apresentou a metástase, ele tem esse valor. Aí ele não tem mais APACs para tratamento de segunda e terceira linha, né? Então, assim, a nossa sensação aqui é que você está preso, né? Eticamente, eu tenho medicação aprovada, já foi vista pelo Ministério da Saúde, foi incorporada, mas não tem a medicação. E o CACOM, o NACOM, ele não tem caixa para bancar isso. Isso é responsabilidade. Olha, nós tratamos de forma complementar ao SUS. Nós somos um parceiro do Ministério da Saúde. A gente está lutando para sobreviver, manter uma instituição filantrópica para dar um tratamento de excelência. Eu, como médico, eu não poder oferecer a mais para esse paciente, ele tem que judicializar. Vamos fazer uma conta aqui, Cláudio Corrêa? Quanto que a União gasta com judicialização? União, Estado e município. Será? Ele vai comprar caro. Ele não vai comprar o remédio como fosse lá atrás, que é judicializado. É igual for viajar amanhã para o Nordeste, o preço da passagem que eu vou pagar. E se eu tivesse comprado 3 meses atrás, o quanto eu tinha economizado? Então, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério da Saúde, filantrópico, vamos sentar, vamos conversar. Esse dinheiro de judicialização, que eu não sei qual é o montante,
dava para jogar na PAC, dava para jogar nas incorporações de novas tecnologias. Por quê? Foram estudos feitos, foram pesquisas feitas, foram incorporadas. Aí quando você fala, se eu tivesse com câncer, com a metástase óssea, eu quero viver, Cláudio. Eu quero viver sem dor. Se eu não vou curar, eu vou cronificar os meus sintomas, entendeu? Então, a visão da oncologia mudou. Então, às vezes, a gente tem que dar um passinho para trás, pensar, sentar todos esses órgãos e construir uma solução. E não deixar a responsabilidade nas costas de uma. É igual você botar uma carga em cima do burro. Você vai chegar a um ponto que não vai dar conta de carregar essa carga. Não suporta. Não suporta. E é assim que é a oncologia, porque a oncologia já é um custo alto, é tecnologia, mas a gente tem que ter um denominador comum. De que forma a gente pode atingir a nossa população sem sangrar o nosso Estado, a nossa União? De forma sustentável. De forma, você falou tudo, de forma sustentável. Doutor Jales, o senhor falou aí um trabalho que vocês realizam há 35 anos, que é a assistência no momento do cuidado paliativo. E o cuidado paliativo, muitos entendem que ele é apenas no momento onde que a ciência fala, eu não tenho mais nada a fazer para você, paciente. Vou apenas te assistir, melhorar a sua qualidade de vida nesse momento final. Não é isso. Não é isso. O paliar, isso está desde 2018 já numa resolução da Comissão Tripartite, que é estabelecer que o paliar inicia-se no momento do diagnóstico do paciente. Isso está desde 2018. E esse é o entendimento estabelecido na Lei 14.758, é o entendimento estabelecido na Política Nacional de Cuidados Paliativos. Hoje, com essa experiência de 35 anos no cuidado paliativo, no assistir o paciente, no cuidar do paciente, um atendimento que é humanizado, um atendimento que é direto. E, às vezes, o poder público trata o paciente como apenas um número em uma estatística. E, para vocês, esse paciente é uma pessoa. Qual é essa diferença? Ô, Cláudio, você chamou uma atenção muito importante. Como a gente faz ambulatório, eu atendo os pacientes do SUS. 2 vezes por semana eu opero 2 vezes por semana. Então eu vejo toda essa linha de cuidado que precisa. Chega um paciente na consulta de primeira vez, um câncer de esôfago, desnutrido, não consegue engolir. Às vezes ele não tem condições de iniciar algum tratamento oncológico naquele momento. Ele precisa de uma terapia de suporte. Então ele é encaminhado para o cuidado paliativo para que a nutrição, a fisioterapeuta, atenda esse paciente e me trazem condições de eu iniciar um tratamento oncológico. Não pensar só no cuidado da morte, né? Aliviar sintomas no momento da morte. Então, aí é onde eu quero fazer uma referência à nova política, porque a terapia nutricional hoje é lei. Então, a gente achar que tratamento é só quimio, radioterapia, o suporte nutricional do paciente antes e durante o tratamento, ele muda a realidade, a sobrevida desses pacientes. E a gente precisa de ter proteína também para carrear os nossos quimioterápicos para chegar até a célula neoplásmica. Então, se o paciente não tem um estado nutricional adequado, não adianta você dar quimioterapia, que a resposta ao tratamento vai ser diferente. Então, essa nova política, ela vem trazer uma coisa que é o atendimento multidisciplinar. E esse atendimento multidisciplinar dá essa visão que você falou, no tratamento paliativo, onde esses cuidados multidisciplinares são importantíssimos para trazer para um braço do tratamento oncológico. Se a gente pensar hoje no paciente, na importância do paciente hoje, em ser assistido, em ser realmente cuidado, a gente pensa diretamente na necessidade dele de falar. Como o senhor, como médico, estando do outro lado da mesa, assistindo o paciente ali, como o senhor enxerga hoje quando ele recebe a notícia, quando ele recebe
um posicionamento finalístico do seu diagnóstico, falando que você está com câncer. Quão duro é o saber da doença e o quão duro é tratar um paciente com câncer hoje? Então, isso para o médico também é pesado, né? É pesado, é muito difícil, porque... E às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Às vezes a pessoa pensa, o médico é uma pessoa fria que está ali, é um coração de pedra. Não, mas ele sente, ele sabe a dor. Então, lá no hospital, graças a Deus, o paciente de primeira vez, ele é atendido pelo médico, e esses pacientes que você dá o diagnóstico, ou que tem um abalo psicológico muito grande, ou não só o paciente, o familiar, o acompanhante, ele vai diretamente com acesso fácil e rápido aos nossos psicólogos. Então, nós médicos não sabemos preparar o paciente psicologicamente diante de uma notícia triste dessa forma. E às vezes nós médicos precisamos de um preparo psicológico para que a gente tenha um equilíbrio emocional para repassar isso aos nossos pacientes. O câncer, essa palavra câncer, no passado ela foi muito difícil, muito pesada, né? A gente observa... Nem se falava, né? Nem se falava. E a gente observa hoje, com a mídia, com os estudos, a população mais entendida, que o câncer é uma doença tratável. Não é uma condenação. Antigamente, o câncer era visto como uma sentença de morte. Hoje, o câncer é visto como uma doença crônica, é divulgado no Ministério da Saúde, é divulgado das faculdades de medicina, e como doença crônica, você tem que ter um cuidado especial com ele. Aí, Cláudio Corrêa, eu quero te dizer, se esse paciente tem um diagnóstico de câncer em cima de um pólipo de 2 centímetros, ele está tratado e está curado. É outra realidade, é outro impacto dando. O CID é o mesmo, é o câncer de colo. Agora, você chegou no estágio inicial, eu vou falar, Cláudio, o médico retirou esse pólipo, a lesão estava iniciando, você tem 95% de chance de cura só com esse procedimento. E se precisar, você tem a cirurgia, tem a rádio, tem a quimio. É diferente, Cláudio Corrêa, chegar um paciente todo metastático e ele é jovem, que hoje o câncer de colo está cometendo pacientes jovens, e falar assim, ó, você tem tantas metástases no fígado, no peritônio, no pulmão. Ele vai falar, doutor, quanto tempo de vida eu tenho? Eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, ou eu sou o único provedor da minha casa. Você entendeu? Então, aí não abala só o paciente, o acompanhante, não. Abala a gente, que a gente é pai, a gente é provedor. E como que fica a minha família nisso? Então, assim, tem momentos de muita dificuldade mesmo. Mas Deus, ele indica, ele prepara as pessoas para estar naquele local, para te dar aquele sustento emocional, para que você possa repassar e acolher esse paciente e esse familiar. E a lei fala, o atendimento psicológico ao paciente e ao familiar. Ela é fantástica. Vamos botar em prática. Doutor Jales, o médico, e nós estávamos um dia num evento, e eu falei isso na minha apresentação, o médico tem uma responsabilidade muito grande no processo de gestão. É da ponta da caneta do médico que sai a definição do custo para o paciente. É o que ele vai decidir para uma cirurgia, é o que ele vai decidir para uma quimioterapia, que medicamento ele vai tomar, quantos dias ele vai ficar internado, quantos dias ele vai ficar hospitalizado. Do ponto de vista da gestão, isso é mensurável economicamente e é o que sustenta a oncologia. No seu olhar clínico e no olhar de gestor que o senhor teve, qual é a importância hoje do médico nesse processo de gestão, de conhecer a gestão como um todo e ajudar e contribuir para uma organização do sistema? Ô Cláudio, eu vou falar lá do início. Vem com a nossa formação acadêmica. Primeira coisa, a responsabilidade das nossas universidades, das nossas faculdades, formar bem o aluno. Isso não é a realidade no Brasil. Hoje disseminou a faculdade de medicina assim, para tudo quanto é canto.
algumas faculdades de medicina atuando com judicialização, pagando caro e entregando pouco. Depois você vem com outro problema, você ter residência médica para os nossos alunos, nossos formandos. E hoje a residência não está abrindo mais vaga de residência médica. O povo está indo para muita pós-graduação. E pós-graduação, você tira aquela oportunidade do médico acompanhar seu paciente. Você está olhando tela, você está olhando de longe, você não tem um contato com seu paciente. Então, o amor pela medicina, o amor pelo paciente, ele está acabando. Por quê? Eu fiz geral, como você falou, cirurgia geral e oncologia. Foram 5 anos de formações. Você integrando dia e noite a uma formação de contato. Hoje a pessoa dessensibilizou médico e paciente, porque muitos não têm esse contato no dia a dia, o sofrimento, a dificuldade. E hoje a gente precisa formar gestores para estar dentro das unidades de saúde. Então, hoje, os nossos secretários municipais de saúde, não adianta ser só médico, tem que ter gestão em saúde. Além de ter trabalhado no SUS, não adianta você pegar também, pode ter médico muito bom, que trabalhou só na medicina privada e jogar para coordenar uma saúde do SUS. Ele não viveu as dificuldades do paciente, a ambulância que quebra e chega lá no hospital 11 horas, fala, doutor, já a ambulância chegou, se eu vai atender, eu vou, porque eu tenho compromisso com o paciente. Você tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. Então, hoje, a gestão em saúde é uma coisa que eu acho que é um pilar importantíssimo, porque não adianta ter só o dinheiro, aumentar o financiamento. Aquelas pessoas cabeçam têm que entender do negócio. Tem que qualificar o gasto, né? Pronto, qualificar o gasto. Doutor Jales, o senhor tem uma longa experiência dentro do Araújo Jorge. Eu tive lá e o senhor conhece cada cômodo daquele hospital. O senhor conhece cada pessoa dentro daquele hospital. E tive a oportunidade de visitar essas localidades com o senhor e nós conversamos muito. Qual o maior aprendizado do senhor na oncologia? Qual o maior aprendizado dentro do Araújo Jorge que o senhor leva para a vida? Olha, porque o senhor viveu histórias e histórias ali, né? Então, eu me apaixonei na oncologia no 2º ano da faculdade. Aí eu procurei um cirurgião oncológico, fui para os pavilhões de cuidados paliativos. A gente, quando começa, fala assim, ó, você vai cuidar desses pacientes aqui. Depois passei pela cirurgia e de lá eu tive um amor e um carinho muito grande. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade não de ter a profissão medicina, exercer a medicina com vocação. Aí eu agradeço ele. Segundo, me colocar numa instituição que faz um trabalho diferenciado e ético para os nossos pacientes. Ali eu cresci não só profissionalmente, mas como pessoa. Porque você trabalha diante de várias dificuldades. E quando você vê a dificuldade e o sofrimento do terceiro, você cresce. Então, o hospital hoje, assim, me deu a oportunidade de trabalhar. Hoje eu atendo, eu opero, fui presidente lá, fiz uma administração voltada para o paciente, voltado para o colaborador. É a sua segunda casa, né? Minha segunda, eu vou falar que é a minha primeira casa, sabe por quê? Eu chego na minha casa à noite só para dormir, eu passo o dia inteiro no hospital. Então, assim, o Araújo Jorge é uma escola para quem tem boa intenção, para quem quer trabalhar, para aquele profissional que só vê o dinheiro, ele vai sofrer lá, porque não tem dinheiro. Ali, a remuneração é pequena diante do seu trabalho. Ali é dedicação. É dedicação, por isso que eu falo, é vocação. Se a pessoa não tiver vocação, não fica. Por quê? Ele vai ver só o número na frente, e lá você não vai ver número, você vai ver sofrimento, pessoas, e você tem que se doar. É uma qualidade que a gente faz para o atendimento a esses pacientes. Quem está ali
faz com amor, está fazendo uma caridade. E outra coisa, e isso reverte para a gente. Você vira uma pessoa melhor, você vira melhor profissional, melhor pai, melhor amigo. Você entende esse complexo psicoemocional da paciente, do seu colega. Tem colega lá que está ali 2, 3 horas da manhã operando, tentando ali salvar a vida, um sangramento que chegou e que às vezes ele perde. Quando ele perde um paciente, ele perde como pessoa, como profissional. Então é um desgaste muito grande, mas por outro lado, assim, é só agradecimento. Eu quero agradecer aqui ao Hospital Araújo Jorge, aos meus professores, que alguns estão, outros já partiram, né, que me ensinou, e também a oportunidade e a confiança da Associação de Combate ao Câncer em chancelar meu nome para ser presidente. Então, agradeço a Deus e à Associação de Combate ao Câncer em Goiás. Quem agradece são os pacientes. Nós estamos chegando ao final. Eu acho que foi muito rico hoje essa imersão. Foi um momento onde que a gente teve a oportunidade de ouvir quem está lá na ponta, quem está com o paciente, quem é médico, quem é especialista na oncologia. E eu quero, Dr. Jales, pedir ao senhor, ao invés de uma pergunta, que o senhor pudesse nos deixar uma mensagem aos gestores públicos e aos profissionais de saúde do que é a oncologia hoje e qual a relevância da gente ter a perspectiva, a mudança para construirmos uma nova oncologia com essa nova lei e com as portarias que regulamentam essa lei. Eu vejo a lei e a portaria como a primeira coisa para a gente melhorar. Porque é lei, lei se cumpre. Para se cumprir integralmente, a gente tem que construir. Não adianta. A gente tem que chegar, ver hoje o que eu consigo fazer a curto, médio e longo prazo. Aí, Cláudio Correia, o Ministério da Saúde, os CACONs e UNACONs devem ter um planejamento até onde eu posso chegar e cumprir essa lei. Hoje o Araújo Jorge tem o pilar do diagnóstico, tem o pilar do atendimento, tem o pilar dos cuidados paliativos, praticamente quase toda a linha de cuidado da lei. Nós temos os cuidados paliativos, então a gente já faz isso há muito tempo. A gente tem uma reabilitação que a gente precisa crescer e precisa melhorar. Então, hoje, se eu fosse do Ministério da Saúde, chamava o executivo do Hospital Araújo Jorge, falava, olha, você faz isso, 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 pensando em nós, depois no global. Eu preciso disso e vou te dar X condições para você chegar na prevenção. Vamos fazer uma prevenção. O primeiro pilar, a prevenção, você já faz, mas você pode ampliar. Você tem material humano, você tem gente capacitada. Eu vou te ajudar no aparelho para você fazer mais e fazer melhor. Você sabe por quê? Eu colho o material, eu tenho um patologista para ver, eu tenho um radiologista e o cirurgião torácico que faz a biópsia pulmonar, aquela biópsia já sai, vai para o meu patologista, confirmou, já tem que ter o acesso direto para o Hospital do Câncer. Não adianta eu pulverizar esse paciente a 300, 400 quilômetros para pedir uma autorização que é compactuado com A, B e C. Essa rede de oncologia, ela precisa mudar, porque a gente precisa de facilitar o acesso do paciente que tem uma lesão suspeita, um diagnóstico. E os nossos gestores, seja no município, no estado ou numa instituição filantrópica, ele tem que ser capacitado. Não adianta você botar uma Ferrari na minha mão, que eu não vou correr, porque eu não tenho experiência, não tive um treinamento. Mas me põe um kart na mão que eu vou saber correr, porque eu corri, eu tenho experiência, eu não vou rodar na primeira curva. Então, nós precisamos de capacitação, desde o nosso gestor público até os nossos colaboradores. Não adianta ter tecnologia se eu não tenho capacitação. Então, isso é um elo muito forte, por isso que eu falo, os hospitais CACONs e UNACONs têm que participar integralmente da rede de oncologia, porque a gente tem muito em colaborar e colaborar sem gastos.
sem investimentos grandes. Doutor Jales, muito obrigado. A experiência do senhor é a oportunidade que nós temos de realmente ter a certeza que a política vai sair do papel. Obrigado mais uma vez. O Oncologia em Foco agradece a sua participação. Esperamos tê-lo aqui em outros momentos, falarmos diretamente de alguns pontos do Estado de Goiás na implementação da lei, alguns pontos muito diretos e objetivos para implementarmos a lei. E você que está em casa conosco, você que está nos assistindo, você médico, você profissional de saúde, você gestor, você secretário municipal, secretário estadual, nos ajude. Vamos mudar a realidade da oncologia. E mais do que isso, contribua para a mudança da realidade do paciente com câncer na ponta. Podemos fazer muito. E acompanhem o Oncologia em Foco nas redes sociais. Estaremos presentes para poder levar a melhor tecnicidade, a informação mais clara, a informação mais confiável, para que vocês possam atuar, para que vocês possam acompanhar a implementação da Lei 14.758. Inscreva-se nos nossos canais, compartilhem os nossos canais. Aguardamos por vocês. Um grande abraço e até a próxima imersão da Política Nacional. E na próxima falaremos detalhadamente sobre a Portaria 6590. Um grande abraço a todos. Dr. Jales, muito obrigado e até a próxima. Agradeço a você e quero convidar a todos para o nosso 5º Fórum da BIFIC. E nesse Fórum da BIFIC, Cláudio Correia, nós vamos juntar experts, o Instituto Lado a Lado, Cláudio Correia, Nelson Tait, o Ministério da Saúde, para a gente discutir a nova política, discutir os gargalos, financiamento, para a gente caminhar junto nessa empreitada. Muito obrigado. Em nome da Associação de Combate ao Câncer, Hospital Araújo Jorge, sou grato a essa oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento. Em nome da BIFIC também, você falou no nosso presidente Pascoal, a BIFIC eu acho que é um ponto importante na oncologia do Brasil. Nós estamos aí lutando para melhorar cada dia a oncologia do nosso estado e do nosso Brasil, na pessoa do presidente Pascoal. Obrigado.